Então, ó, a gente tem a segunda geração do romantismo. A segunda geração do romantismo, minha gente, ela é marcada, ela tem um nome, um apelido chamado assim, ultra romântica, tudo junto, e dois R's. Ultra romântica ou então mal do século. Quando eu falo aqui, ó, que a Cecília, ela tá aqui, ó, extremamente apaixonada. Imagina, ó, tem um rapaz, não que seja o caso da Cecília, né? Mas tem um rapaz que foi o protagonista do Gonçalves Dias, que eu não posso falar o nome, né? Mas alguém deve saber. Quem foi o protagonista? Ele até apareceu aqui, a gente deu tchau para ele coletivamente. Não digo nomes, não digo nomes. Mas digamos que ele seja, ó, a Cecília, ela teve, né, assim, um imprint. Ela extremamente apaixonada por ele, arriada os quatro pneus e o step e a concessionária toda, né, por ele, pelo bichinho. E ele não quer nada com ela, infelizmente. Só que ela tá batalhando por ele. Ela quer porque quer, é porque ele é o homem da vida dela. Se não for ele, não vai ser mais ninguém. Se não for com ela, ele não vai ser de ninguém. Só para vocês terem noção, o tanto que a segunda fase é considerada ultra romântica, sabe o que que era natural acontecer? Imagine que o Martins, é Martins, né? Que o Martins, ele é extremamente apaixonado pela Catherine. Cara, só que ele já tentou de todas as formas se aproximar da Catherine, de todas as formas, de tudo. Mandou carta, contratou um helicóptero, jogou o helicóptero jogando aquelas pétalas de rosa lá, né? Imagina, já viram essa cena? O helicóptero jogando aquelas pétalas de rosa, aqueles tantos de buquês de flores. Cara, só que a Catherine não quer nada com ele. O que que ele faz? Ele chega ao ponto de tirar a sua própria vida com o seguinte pensamento: essa nessa fase, nesse plano espiritual, nesse plano carnal, a Catherine não me quer. Mas imagine, mesmo ela não me querendo aqui, pode ser que em outras vidas nós nos apaixonemos e sejamos felizes para sempre. Então eu vou tirar a minha vida. Vou tirar a minha vida porque vai que em uma outra vida, em uma outra encarnação, ela vai me querer. Entendeu? Então, por isso é que chama, essa é a lógica. Olha o tamanho do sofrimento da época. Essa, gente, essa era a lombra mesmo. Eles curtiam essa lombra mesmo, lá da segunda geração, no romantismo. Por isso que é chamado mal do século. Tinha muito isso, da galera escrever nas suas obras, publicar as paixões não correspondidas, ou então as paixões inimagináveis, impossíveis, cara. Por exemplo, eu aqui de Braslândia, um mero morador, Alessandro, mero morador, digamos que eu fosse solteiro, né? Mas sou muito bem casado, Gabriela, te amo. Muito bem casado, 14 anos de casado, 3 filhos. Só que eu sou extremamente apaixonado pela Juliana Paz, né? A musa da escola de samba lá que ganhou no Rio de Janeiro. Esqueci até o nome da escola de samba que ganhou agora carnaval no Rio de Janeiro. Fugiu. Enfim, sou extremamente apaixonado por ela, só que ela nem sabe, ela nem sonha. Na cabeça dela, na minha cabeça, ela é minha mulher, só que ela não sabe. Quem já teve esse tipo de namoro? Quem já teve esse tipo de romance? Não, na minha mente, a Cecília é minha namorada, só que ela não sabe, entendeu? Na minha mente, a Natália, Nicole, na minha mente, a Nicole é minha namorada, só que ela não sabe, mas na minha mente ela é. É isso que acontecia na segunda geração do romantismo. Por isso que a gente, quando for começar a refletir as obras do romantismo da segunda geração, precisa entender esse contexto, sacou? Porque senão, como assim o cara vai tirar a vida? Ou então o cara vai escrever só sobre coisas impossíveis, né? Será que isso existe? Existia mesmo, tá bom? Então, segunda geração, a gente pode colocar ultra romântica ou mal do século. E aí,
Quais eram as características dessa segunda geração? Vamos ver, ó. Primeira característica, subjetividade. O que é subjetividade? Não tenho uma certeza. Então, subjetividade, eu não tenho certeza daquilo que eu estou falando. Como assim? Ou estou pensando. É o oposto de objetividade. Por exemplo, se eu falar que o Nico é o menino mais bonito dessa sala, isso é uma afirmação subjetiva. Por que subjetiva? De acordo com o meu pensamento, a minha verdade, os meus motivos, ele é o mais bonito. Mas, de acordo com os pensamentos, as crenças, todos os conjuntos de pensamento da Milena, é Milena, né? O mais bonito dessa sala é o Eduardo. Entendeu? É Eduardo, né? É o Eduardo. Tá vendo? Isso são questões subjetivas. Agora, você quer ver a diferença do pensamento subjetivo para o pensamento objetivo? É o seguinte: eu estou sentado conversando com vocês sobre literatura brasileira. Isso é uma fala, um pensamento objetivo. Por quê? Não tem outra coisa. Não está acontecendo outra coisa. Está acontecendo isso que eu estou falando. Eu estou sentado dando uma aula sobre literatura. E vou além, sobre romantismo brasileiro. Isso é objetividade, é uma coisa objetiva, é uma coisa certa. Não tenho duplas interpretações. Diferente de eu falar que o Nicolas é o aluno mais bonito dessa escola. De acordo, aí alguém pode falar bem assim, fale por você. Alguém já ouviu isso? Essa expressão, fale por você? Quando essa expressão aparece, fale por você, ela é fruto de uma afirmação subjetiva. Por que é subjetiva? Porque é de acordo com o pensamento de quem está falando. Então, por isso que lá na segunda geração, a subjetividade era uma característica, tá bom? Outra característica, pessimismo. O que é uma pessoa pessimista? Pessoa para baixo, a pessoa que pensa que tudo vai dar errado. Ali, ó, tá o Nicolas falando que vai vender uma caixa de paçoca por dia. Aí chega a Fabiane e fala: Não, Nicolas, eu acho que você não vai conseguir vender nem 10. Não, desiste, cara, você tá passando vergonha. Tá entendendo? Essa é a diferença. Nesse caso, você está tendo uma reação otimista e ela pessimista. Beleza? Agora, ó, idealização da mulher. Nesse caso assim, ó, é o que a gente chama de amor platônico. Eu não falei para vocês que na cabeça da Cecília, na minha cabeça, a Cecília é minha namorada, só que ela não sabe ainda, só falta ela saber. Entendeu? Isso é o quê? Amor platônico. Já ouviram falar dessa expressão? Amor platônico? Amor platônico, então, é isso. É um tipo de amor que a pessoa alimenta apenas na mente dela. Tá bom? Ahn, fuga da realidade. É uma outra. Uma fuga da realidade. Então, fuga da realidade, fascínio pela morte. É aquilo que eu falei. Poxa, o Martins, ele é tão apaixonado pela Catherine, mas a Catherine, nessa vida, não foi feita para ele. Quem sabe ele tirando a própria vida, em outras vidas, eles não serão uma alma gêmea. Isso é o fascínio pela morte. Olha que loucura, né, cara? Essa foi. Hã? É por isso, é a poesia. É isso que gira em torno. É Emanuel, como é que é seu nome? Emanuel mesmo, né? É isso que a poesia da segunda geração do romantismo girava em torno, cara. É por isso que às vezes a gente não entende muito, a gente tem muita dificuldade de entender uma poesia. Por quê? Primeiro a gente precisa entender o contexto. Eu estou dando o contexto para vocês, as concepções, como que elas nascem. Tá vendo? A importância de você entender uma concepção, isso é o que a gente fala de pré-requisito.
para você entender alguma coisa. Por exemplo, qual é o pré-requisito para eu dar aula para vocês? Não necessariamente ser professor, mas eu saber o conteúdo. Por exemplo, se eu for aqui dar aula de batalha de rima, com certeza eu não seria o melhor professor. Pode ser que o Nicolas seja melhor do que eu. Entendeu a diferença? Então, agora, ó, quais são os principais autores? Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, são os dois nomes assim que vocês vão ver com mais. Casimiro de Abreu, principais autores. Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu. Não, não, Álvares com S. O Azevedo é com Z, desculpa. Álvares de Azevedo e Junqueira, Casimiro de Abreu, perdão. Ah, e está sendo gravado também, minha gente. Depois disso daqui vocês vão ver em imagem, em áudio. Essa aula aqui está sendo gravada. Aqui, ó. Eu vou postar no YouTube para vocês. Vai ter o YouTube que a gente vai criar. Pode até criar aí, já ir criando aí, ó. Cria um e-mail e um, né? Beleza? Então aqui eu já tô conversando aqui com minha produção aqui, ó. Isso vai ficar legal, né, minha gente? Porque aí, ó, vai ser material para vocês revisarem diretamente, exatamente aquilo que o professor falou em sala. E não tem desculpa de vocês falarem assim, mas o professor não falou isso. Nossa, falei, tá até gravado, vocês estão até me vendo. Olha, um beijo para você que vai falar isso. Aí, agora, ó, uma obra importante. Obras importantes. Eu vou destacar duas aqui, ó. Não, vou destacar uma, perdão. Destacar uma obra aqui. Lira dos 20 anos. Lira dos 20 anos. Tá bom? Agora eu vou dar uma pausa nesse momento.